Então, vamos, mais uma vez, né, agradecer ao nosso Mestre Jesus, iniciar o nosso estudo de hoje e rezar a nossa oração que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Bom, então vamos lá, doutor. Continuar até o final aí. Vê se ele encerra até dezembro, né? Vê se eu deixo. Bem, hoje nós estamos no último item, né? Que é a doutrina espírita. Vai falar agora sobre a doutrina espírita. E ele inicia: forçoso é considerar que a atividade religiosa digna e venerável em qualquer setor de edificação humana exprime socorro celeste aos desajustes morais de quantos se demoram na reencarnação, buscando a restauração precisa, né? Aí eu trouxe para a gente refletir aqui Aí está falando da importância da religião, né? Mas digna e venerável, porque as pessoas podem manipular. E dentro da religião mesmo, né? Dentro de um grupo religioso, às vezes são determinados componentes, né? Grupo ali que desvirtua. Isso também até dentro do espiritismo acontece, né? Então, tem gente que inventa, né? Altera alguma coisa, né? Faz a moda da casa. Então ele fala aqui digno e venerável. Mas eu trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 8º, quando vai falar sobre os bem-aventurados os que têm o puro coração, né? E no item 10, verdadeira pureza, lá é colocado para nós o objetivo da religião. Então, o Kardec coloca: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. E ele prossegue: ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. E toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio, né? E aí ele diz que tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia de sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for, né? E ele encerra dizendo: semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, né? Nunca, porém, homens de bem. Então, não basta, pois, ter a aparência da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Lembrando, né, gente, que Jesus não criou nenhuma religião, né? A religião foi uma necessidade do homem, né, de querer agrupar ali, de querer trazer esses estudos, trazer essas revelações, né? E, aliás, né, quando junto com a mulher, quando Jesus estava junto com a mulher samaritana, e ela perguntou onde deveria adorar Deus, né? Se era em Jerusalém ou no Monte Gerazim, né? E ele falou que vai chegar um momento que não vai ter um local, né? Todo momento, em todo local, você pode cultuar, você pode adorar, você pode louvar, você pode entrar em contato. Mas tem uma importância a casa religiosa, sim, porque, né, tal como a proposta do Espiritismo, ali ter o grupo de estudo, ter o trabalho, então precisa nesse sentido, né? Na questão 838 também do Livro dos Espíritos, com relação à crença, né? Lá o Kardec pergunta: toda a crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Ele fala: toda a crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, se está buscando o bem, né, tornando o homem melhor,
está produzindo algo, né? Bons frutos, é digno, né? E aí eu lembro aqui de uma fala do Dalai Lama, né? Quando ele foi perguntado para ele qual a melhor religião. E ele falou que a melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, é aquela que te faz melhor, né? E o que me faz melhor? Aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. Então, a religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião. Então, daí não tem a crítica, a gente tem que fazer proselitismo com relação ao espiritismo, não, né? Que cada qual, o seu grau evolutivo, nas suas necessidades, está nessa ou aquela religião, né? Eu mesmo, os meus primeiros 37 anos foi na Igreja Católica, né? Depois de que busquei o espiritismo, né? Então, naquele momento está me satisfazendo, chegou um momento que eu queria mais coisas, mais informações, mais conhecimento, e compreender melhor o meu propósito na vida, compreender melhor, né, a existência humana. Então, aí você procura outro, mas essa procura, né, ela tem que ser voltada para o bem, né? Eu lembro até, na época que eu saí do catolicismo para o espiritismo, minha mãe, quando viva, né, passou aquelas... Ficou preocupada comigo, né? Porque a conceituação que se tinha de espiritismo aqui em São João, né? É uma conceituação deturpada, né? Macumba. Trabalhos, né? Mas aí eu falei assim, mãe, ó, não se preocupa não. A resposta deu, se a senhora notar que eu estou uma pessoa pior, né, do que eu estava na Igreja Católica, fala comigo que eu volto, né? E no final da vida ela me pedia passes, né? Ela dava passe nela, acreditava, né? E a gente conversava muito também sobre o espiritismo, ela viu. Então, é aqui que se sinta bem. Mas ela se sentia bem na Igreja Católica, né? Até há de se respeitar isso, né? Aí eu volto na questão a 842, né? Também o Kardec questiona com relação a qual seria a melhor religião. E ele fala, né? Pergunta: como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, aí, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? E a resposta dos espíritos, né, foi colocada: essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratica a lei de amor e caridade, na sua maior pureza, na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa, né? Então, desta forma, né, pouco importa a que religião nós pertençamos, né? O mais importante é possuir um comportamento de religiosidade, norteado por quê? Por um caráter sólido, de bases éticas depositadas nas próprias ações, né? E que nossas atitudes, nossos comportamentos, né, eles mostram quem verdadeiramente somos, né? E todo o resto forma apenas o cenário onde a vida se desenrola, né? Então, em boa definição, é indiferente, né, o rótulo utilizado para a nossa apresentação na vida social. Apenas o bem que fazemos e a nobreza que imprimimos em nossos atos, né, são capazes de dizer que se a religião que abraçamos é melhor, pois é isso que pode ser medido, né, quando ela nos faz melhor. E, às vezes, uma pessoa até que se acha até, que não acredita em nada, às vezes ela ser muito mais caritativa, está fazendo muito mais o bem daquele que é o religioso, que eles falam que carola, né, que está sempre na igreja, sempre lá, mas cadê a vivência, cadê a prática, né? Então, está, né, está na prática do bem, né? Um comentário?
Bem, então passamos para a próxima. E compreendendo-se que a elevada percentagem das personalidades humanas traz, no imo do próprio ser, raízes e brechas de comunhão como pretéritos de sombra, através das quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta, a se reavivarem constantes nos diversos períodos etários que correspondem ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar no corpo terrestre. Então, quando ele fala essa elevada percentagem humana, né, traz no imo do próprio ser raízes e brechas de comunhão, André Luiz está querendo dizer que a maioria dos seres humanos ainda conserva, né, resíduos mentais e vibratórios de existências anteriores, nas quais viveram em desarmonia com as leis divinas, né? Então, um homem comum, mesmo bem intencionado, ainda traz dentro de si esses reflexos das sombras do passado, né? Essas zonas vulneráveis, essas tendências, essas inclinações que refletem o seu histórico espiritual, né? E o tornam suscetível, né, à influência espiritual e moral negativa, naquilo que eu estou vibrando, naquilo que eu estou sentindo, né, que eu estou pensando, eu estou atraindo, né? Eu não estou ainda muito preso a essas vibrações mentais, né, inferiores, né? Então, essas raízes da sombra, ela influencia mesmo o nosso comportamento, né? E aí a gente vai ver que acaba gerando tendências morais inferiores, né, dificuldades emocionais, afinidades, quantidades, né, perturbadas, aí dando guarida a processos obsessivos, né? E até, como foi citado nesse capítulo, as enfermidades psíquicas ou físicas. Tudo retratando o quê, né? Esse nosso passado, né? Ainda preso ainda nas sombras, né? Quando ele fala através das quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta, né? Então, essas brechas, quer dizer, servem como pontos de sintonia para as influenciações inferiores, né? Então, a obsessão nesse contexto nem sempre é evidente, né? Pode ser oculta, manifestando-se por meio de estados mentais, emocionais, ou até físicos, que refletem, né, esse passado mal resolvido, né? Ou essas tendências ainda que nós estamos ligados a vidas passadas, ou mesmo no local, né, nas zonas purgatoriais que nós estamos lá. Então, a gente está aqui, já está com a mente ligada, já está sofrendo essa influenciação lá, e isso vai aparecer. E um exemplo disso, como ele coloca, processo de obsessão oculta, eu trouxe aqui do livro Sexo e Destino, capítulo 6, com o título A Incorporação Perfeita, né? Quando lá o André Luiz descreve uma cena na sala principal da casa do Cláudio Nogueira, que estava sentado lá no sofá, lá, lendo o seu jornal, né? E aí o André Luiz, da equipe, perceberam duas entidades, dois desencarnados lá, infelizes, né? Que estavam abordando o Cláudio, né? Estavam atuando em cima dele. De tal maneira que, em determinado momento, o Cláudio sentiu aquela necessidade, né, de beber, né? Mas isso porque narra lá que a entidade estava, né, como que gritando no ouvido dele assim: beber, meu caro, quero beber, quero beber. E deu aquela sede nele, e ele levantou, foi, né, tomar a sua bebida, né? E aí, né, passado mais um tempo, ele acabou de tomar, a hora que ele sai, né, a hora que ele vai querer, né, voltar à leitura, né, o outro companheiro também, mas eu também quero, né, eu também quero beber também. E aí, novamente, antes de sentar, ele já parte em direção para beber, né, para pegar mais um copo de bebida, né.
Então, e ali narra, né? Enquanto que estava bebendo, né? O desencarnado estava ali como né? Aproveitando daquelas, absorvendo todas aquelas fluidos, né? Da bebida ali. Então, é um exemplo, né? De que está lá, a pessoa sente uma necessidade de fazer algo que ela não queria, né? Então, é esse processo que ele coloca aí de obsessão oculta, né? Então, é um trabalho né, que é um processo obsessivo que a gente não percebe, né? E, às vezes, determinados pensamentos que nós temos, sentimentos, umas ideias que surgem, tem que ficar muito atento a isso, né? Poxa, que pensamento é esse, né? Que desejo é esse que eu estou tendo? Analisar, né? Para não deixar se levar, porque, às vezes, é esse processo de obsessão oculta que, aliás, está trabalhando de algo dentro de nós. Porque o Cláudio, por exemplo, se não tivesse bebida dentro de casa, né? Não tivesse uma adegazinha lá, a estante dele com bebida, seria um fator dificultante. Mas se ele já tem na casa dele, é porque ele faz uso. Então, os obsessores trabalham dentro daquilo que, né, nosso, como é colocado num livro, Ação e Reação, né, nosso desejo central, né, em cima daquelas viciações que nós temos no dia a dia. Então, vai atuar. Né? Então, até o irmão Félix, no final, ele explica, por exemplo, ele explica lá para o André Luiz, lá para a torre, né? Porque o André disse, mas pensa bem, se ali estavam usando para beber, né? Aí estavam acionando o Cláudio para uma bebida. Mas pensa bem, né? Se ao invés da bebida, ele estivesse de um caso, ele falava assim, diante de um caso criminal, né? Se ao invés da bebida, pega a arma que você tem em casa e vai lá, né, cometa um crime. E aí? O mesmo processo também. Então, muitas vezes, aqui, esses processos estão no dia a dia. Né? Pessoas que, né, por impulso, puxa a arma, está atirando. Aliás, é o cuidado que se tem que ter, né? Porque aquela é bebida, mas pode fazer algo mais grave, né? De tirar a vida de alguém por essas ações, por essas influenciações, né? Nesse processo de obsessão oculta. Mas a culpa não é, né? Tem que pensar bem, a culpa não é do obsessor, a culpa é nossa, que estamos vigilantes e que ainda estamos vibrando nesses nossos desejos, nesses prazeres, nesses nossos desejos infelizes, né? Essas tendências nossas, e aí eles atuam em cima do que nós temos. Mais à frente ele fala, e a se reavivarem constantes, né, nos diversos períodos etários. Então, por quê? Essas tendências e influências, elas podem se reativar em diferentes fases da vida. Então, pode ser que a pessoa comece a ter essa atuação, pode acontecer já na infância, mas na adolescência, né, na fase adulta, até na próxima velhice, né? Então, essas perturbações psíquicas e morais surgem, né, em fases específicas, né? E elas refletem a lembrança, mais uma vez, as lembranças vibratórias de acontecimentos do passado nosso espiritual. Então, tudo está atrelado a isso, né? E como é que a gente vai tratar de um indivíduo que traz essas brechas, com essas brechas de comunhão com o pretérito de sombra, né? Se a gente que traz essa desarmonia, né? No presente, se a gente não sabe que isso está acontecendo, né? Que esse processo está acontecendo. Então, André Luiz apresenta para nós a doutrina espírita como sendo esse processo terapêutico, né? E não é apenas uma religião onde o indivíduo vai vivenciar a sua fé, né? Mas onde o indivíduo vai vivenciar essas experiências religiosas e tudo mais, mas tendo essas informações de como isso acontece, né? Como isso se dá. Então, os espiritismos nos esclarecem dessa influenciação espiritual, né? E como é até colocado no Livro dos Espíritos, né? Eles influenciam muito mais que nós, né, possamos supor.
Então, isso vai acontecer, né? Então, esse processo, né? Então, o estudo nosso, o esclarecimento nosso vai nos ajudar, né? A ficar atentos, a combater. Por isso que Jesus, lembrando de Jesus, né? Quando ele disse lá, o vigiai e orai, é isso, vigia, né? Vigie os seus pensamentos, seus sentimentos, como é que você está se portando, né? A gente tem que ficar atento com que tipo de atitude nós estamos tendo. E a oração é um meio de mudar esse padrão vibratório, né? Mas não é só oração verbalizada, né? A oração está na ação, quando você está praticando bem, quando você está ocupando o seu dia a dia com atos de beneficiar ao próximo, você está nesse tratamento também, né, terapêutico, para combater esses processos obsessivos. Ô, Calazans, lá no livro Libertação, tem uma parte lá que nem é o Gubbio, não, o André Luiz, ele conversando com o mentor de um médico chamado, se não me engano, Maurício, que é Maurício mesmo, o mentor dele vira para esse mentor vira e fala assim, numa conversa, no diálogo que os dois estão tendo, ele fala assim: imagina se todos os profissionais da medicina orassem antes de atender seus clientes. Porque, assim, se a gente parar para pensar, você pode perguntar a maioria dos espíritas como que nós vamos parar nas regiões umbralinas. Eu te garanto que a maioria não sabe responder. Por quê? Porque tem ainda aquela ideia de que alguém vai me pegar e levar. E a gente esquece que todas as noites, quando nós dormimos, ninguém me pega e leva, não. Eu sou atraído, porque o espírito sopra onde quer. Então, eu sou atraído de acordo com o que eu penso. Então, eu vou conviver à noite com aqueles que eu estou convivendo durante o dia. Porque eu posso não estar vendo os espíritos, mas eu estou convivendo com eles. Como dizer, eu estou na mesma faixa de vibração dele, eu alimento dos mesmos pensamentos. Então, é muito simples. Ao desencarnar, como que nós vamos chegar nas zonas purgatoriais? Então, a gente precisa pensar melhor sobre isso. E às vezes, durante o dia, né, o Vicente, a gente não faz porque há um freio né, na sociedade, aqui vão pensar de mim, né, que vão falar de mim se eu estou nessa ou aquela situação. Mas à noite, né, a gente... É o orgulho, libera, né? Libera, a gente, o orgulho, a vaidade, mas para os espíritos não tem isso. Tanto é que é comum, comum o André Luiz, às vezes, nos diálogos que ele tem, ele às vezes ele questiona assim, mas como que as pessoas vêm parar nessas zonas infernais? É tudo por uma questão de sintonia. E muitos espíritos, eles ficam tão envergonhados dos crimes que eles cometeram que eles precisam de esconder. Porque ali eles estão despidos. Então, na visão de muitos, o fato deles estarem despidos do corpo, né, do corpo físico, eles estão sendo vistos. Ou seja, com todos os crimes cometidos. É isso mesmo. Bem, e continuando, ele coloca, né? É justo encarecer, assim, a oportunidade e a excelência do amparo moral da doutrina espírita como sendo um recurso mais sólido na assistência às vítimas do desequilíbrio espiritual de qualquer matiz, por oferecer-lhe, no estudo nobre e no serviço santificante, o clima indispensável de transmutação e harmonização com que se recuperem no domínio dos pensamentos mais íntimos, para assimilarem a influência benéfica dos agentes espirituais da necessária renovação. Porque eles influenciam a nossa vida para o bem e para o mal, né? A questão
A gente pode receber, se a gente está bem equilibrado, né? Se a gente está agindo no bem, se a gente está buscando a transformação moral, a ação, a gente vai ter a ajuda dos amigos espirituais mais elevados a auxiliar, né? Ocultamente também, né? É um trabalho oculto que está sendo realizado conosco, né? Mas vamos comentar esse recurso mais sólido, né, de assistência das vítimas do desequilíbrio espiritual de qualquer matriz que André Luiz colocou aí, né? Então, o André Luiz coloca a doutrina, né, como sendo esse recurso mais sólido, né? Recurso mais sólido o quê? Indica que entre os meios de auxílios disponíveis, o apoio moral e espiritual que a doutrina oferece é mais firme e eficaz, né? O Espiritismo, pelo esclarecimento sobre a vida espiritual, a reencarnação e as leis morais divinas, né, facilita muito, né, a nossa caminhada, né, facilita muito esse socorro e reequilíbrio para os que sofrem essas perturbações espirituais, né? E aqui cabe lembrar, no livro Desobsessão, né, o André Luiz, lá no capítulo 72, quando que ele coloca algo bem interessante, né? O estudo continuado é importante para os que lidam nas tarefas da obsessão. Então, aqui está trabalhando, os trabalhadores da Casa Espírita precisam buscar no estudo, né, os subsídios necessários para agir da melhor maneira, né? E ele coloca lá, a fim de enriquecerem o próprio grupo com valores necessários à educação e à renovação de cada companheiro, é imprescindível que aceitem o estudo nobre, qualquer que ele seja, e coloca nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, né, para que progridam em discernimento e utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. Então, aí a importância, né, veja bem o quanto nós aprendemos agora com esse estudo do mecanismo da mediunidade, né, ou recordamos, quem já tinha lido, né, e é sempre bom revisar, sempre tem que revisar esse estudo nosso para consolidar, porque às vezes estuda um livro, passa muito tempo e esquece, né? A importância de estar sempre buscando esse estudo nobre, como ele coloca aí, para ter condições de socorrer, de auxiliar aqueles que chegam na casa espírita, né? Aqueles que vêm, a gente ter subsídios, saber como conduzir. Lembrando, né, que às vezes a cura é para nós mesmos. Nós também somos espíritos imperfeitos, enfermos moralmente. E o estudar, quem primeiro está sendo beneficiado somos nós, né? Consolidando essas lições trazidas pelo Espiritismo. E aí também nos capacitando para auxiliar, né, para trabalhar. Porque... E a gente também não pode esquecer que a doutrina facilita, mas aumenta também a nossa responsabilidade, né? Mais à frente eu vou falar sobre isso. Mas é isso mesmo, né? Claro, a quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, tem gente que não quer aprender, né? Porque se aprender, tem que fazer. Isso um chefe meu dizia, né? Cláudio, tem pessoa que não quer aprender com relação aos serviços lá, porque senão ele vai ser chamado para executar aquilo que ele aprendeu. E aí isso acontece também dentro da casa espírita. Às vezes a pessoa está lá só para ficar, né, só frequentar lá, dizer que pertence, que é espírita, mas não está buscando esse aprimoramento, né? Esse qualificar, né? E a nossa própria consciência nos cobra isso, né? Vai chegar um momento lá que a gente não tem como, né? A gente vê nas revelações, muitos espíritos dizendo, né, que a decepção que sente, né, que sente quando está de volta ao plano espiritual, porque muito que poderia ter feito, perdeu oportunidades, né? Perdeu a chance. Que a doutrina está nos facilitando, né? Está nos esclarecendo. Porque nesse livro Desobsessão mesmo, o André Luiz prossegue lá. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça.
que nós somos eternos aprendizes, gente. A gente não chegou no topo, não. Aqui, eu gosto de falar muito que nós estamos sendo alfabetizados ainda nos ensinamentos de Jesus e na doutrina espírita. Nós estamos aprendendo a ler, para lá no futuro a gente ter uma capacidade de, né, de se qualificar, de se formar. Mas nós estamos aprendendo, como uma criança que é aprendendo as primeiras letras, é isso que está acontecendo conosco. Calazans, o Mauro quer falar, hein? Pronto, Mauro. Ô, Calazans, é muito importante o que você está falando, porque vem até consolidando o que eu estava verificando aqui. O que acontece? Nós temos, a gente brinca que é o efeito Titanic, né? Que é o excesso de confiança. Então, muitas vezes, as pessoas, igual você está falando, ela não está entendendo que a gente tem que sempre aprender e fazer o contrário, né? Entender que a gente é um aprendiz no processo. E não pensar que já sabe tudo, né? Porque quando você entende que o ato de aprender, o ato de abrir, aumentar o horizonte da ignorância, né? Porque aquela história daquele ser que morava no vale, e o dia que o mestre levou ele no cume da primeira montanha, ele falou assim: existe um mundo aqui. Eu falei: não, tem vários, né? Se você subir mais alto, você vai poder observar muito mais. Então, cada vez que a gente lê, estuda, a gente vê que ainda há muito para aprender. Só que, às vezes, acontece o excesso de confiança. Ah, não, já li o Pentateuco todo, então já sei tudo. Não, já li todas as obras do André Luiz, então já sei tudo. Aí a gente vê sempre o Ezequiel falando: não, você leu, agora vamos estudar? Ou seja, que ler é uma coisa, estudar é outra. Né? E a gente vê que a cada vez que, nas reuniões que a gente tem participado, né? E a gente vê lá que cada um tira, às vezes, algo e fala assim: nossa, eu já li isso aqui, já até brinquei com o Vicente que ele está usando o livro dele é diferente do meu. Porque, assim, não é possível, isso aqui eu não tinha visto, né? Então, o que acontece? Você vê que estudar é diferente. Você encontra as coisas, né, que, ao ler, a gente passou muito suave, né, e não observou o que estava escrito. Então, resumindo, né, a gente volta à parábola da xícara, né? Vamos esvaziar a nossa xícara, né, para deixar outras coisas entrarem, né? Às vezes a gente está com a xícara muito cheia, está até entornando assim, não tem jeito de colocar nada lá dentro, né? É só completando aí, você falou. Completando mais ainda, Mauro, eu diria que viver é mais que estudar. Então, além de ler, estudar, nós precisamos viver. Passar por algumas situações que, às vezes, a gente estudou, aprendeu a lição ali, a parte teórica, mas na hora da prática ali a gente tomou bomba, né? Então, muito bem pontuado, né? A gente só vai saber se a gente estudou na hora de vivenciar, né? Colocar em prática aquilo que a gente está estudando. É muito bem pontuado, né? Que é primeiro a teoria, depois aí você vai estudar e depois você vai consolidar aquilo na prática, né? justamente. A Renata levantou, né? Pode falar, Renata. Só lembrando aqui que aí tem a parte, né? Tem a parte teórica, a parte prática, e depois tem as provas. Aí geralmente são os testes que Deus manda para nós, e a gente sempre dá uma escorregada, né? A gente fala: não, da próxima vez eu vou acertar. Flui e a gente consegue, acaba caindo de novo. Só ressaltando também, eu queria lembrar, antes que a gente muda, né? O tema anterior que a gente estava falando, e o Vicente até comentou aí.
Oi, Renato. Pronto? Ó, Acho que ele saiu. eu pensei que eu estava no meu mudo aqui. É. Então, aí ele continua. Eu tinha caído aqui. No livro Desobsessão continua. E no trabalho da desobsessão é preciso entesouremos conhecimento e experiência, para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos cultivar e desenvolver. Veja bem, né? Qualificando, né? A gente buscar esse conhecimento, ter essa experiência, vai nos auxiliar, né? A receber essa ajuda dos instrutores espirituais, porque está no nosso arquivo lá informações que serão acionadas. Né? Então, eu vejo, por exemplo, numa reunião mediúnica, o trabalho do esclarecedor, do doutrinador lá. Ele não fazer um estudo aprofundado do Evangelho, né? Como que ele vai, muitas vezes, manter o diálogo com aquele espírito que está manifestando? E, às vezes, a gente tem que buscar lá nos ensinamentos de Jesus a resposta, né? O aconselhamento que podemos dar. Agora, se eu não estudo, se eu não tento ter esses arquivos para serem acionados, como que os amigos espirituais podem chegar, né, e jogar uma palavrinha para que acione uma determinada informação que está arquivada na nossa memória? Lembrando que o dialogador ele não está ali para convencer. Também, também. Ele não vai convencer o espírito, porque muita gente acha que a função de um dialogador ou doutrinador é convencimento. Não é convencimento, não. Porque nós não falamos de energia. Então, se nós estamos falando de energia, o doutrinador, tanto o doutrinador como o médium, se ele não transferir para o espírito comunicante aquilo de que o coração dele está cheio, então ele simplesmente está jogando pérola aos porcos. Isso é fato. Então é por isso que as pessoas acham que os espíritos, numa reunião mediúnica, eu não estou falando todos, mas muitos dos espíritos que manifestam por nosso intermédio em reuniões mediúnicas, a espiritualidade coloca esses espíritos no nosso convívio do dia a dia. Eles nos acompanham. Por quê? Por causa, primeiro, nós temos uma ligação com eles. Ou pode ser um débito, ou pode ser um crédito, mas a gente tem uma ligação. Então, eles vão estar conosco. Agora, se nós, no nosso dia a dia, nós somos bonzinhos lá dentro do centro, mas no dia a dia nós não vivemos aquilo que pregamos, então, meu amigo, nós não estamos doutrinando ninguém. Nós não estamos auxiliando ninguém. É isso que a gente precisa pensar. Ô, Vicente, eu já até atendi alguns espíritos que chegam lá com muita raiva de todos os trabalhadores que estão ali na reunião. Pelo menos já falou isso comigo, né? Sim. E fala que a gente é hipócrita, que é falso. E olha, assim, pensa que eu não sei quem são vocês, que não sei o quê. É difícil, né? É assim mesmo. É assim mesmo. E vão nos acompanhar mesmo. Não tenha dúvida disso, não. Né? Até porque, olha bem, eu escutei recentemente uma fala do Ezequiel com alguém, e ele diz assim: aproveite enquanto você não é visto. Olha que interessante. Aproveite enquanto você não é visto e prepare sua casa, porque tempo chegará em que você ficará visível. Ele conversando com uma pessoa, ele falou isso. Agora, olha que interessante. O esquecimento do passado. Os espíritos guardam de nós o protótipo físico. Como nós mudamos de roupagem, ele não nos reconhece. Mas vai chegar um tempo em que nós temos que tirar a nossa máscara. Então, para isso, nós temos que nos preparar. Ou seja, se eu continuar vivendo tudo aquilo, repetindo tudo aquilo que eu já vivi anteriormente, eu simplesmente estou reconstruindo minha máscara. E aí eu vou ser reconhecido. É aí que entra o processo de obsessão mesmo. Porque a grande maioria do que a gente vê no dia a dia aí não tem nada a ver com obsessão. São ligações comuns
mas sem processo obsessivo. Processo obsessivo é mais complexo de ser emitido. Mas eles vão nos achar mesmo encarnado, isso que você está falando, ou é após o desencarne? Não, encarnado. 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 Porque, na realidade, o que o Ezequiel quis dizer é o seguinte: quando você reencarna, o mundo espiritual, é eles que fazem isso. Eles te retiram do convívio com aqueles que você vivia, sejam espíritos bons ou não. Então, o que eles fazem? Eles vão te dar uma roupagem nova. Então, esses espíritos, eles não sabem onde que você está nascendo. Mas só tem um detalhe. Nós atraímos, mesmo esquecendo o passado, nós atraímos esses espíritos do passado por questão energética, é lei. Então, a fala do Ezequiel é no sentido de arrume primeiro a sua casa. Jesus não fala assim, reconcilia-te com teu adversário. Quem que é teu adversário? Sou eu mesmo. Porque só eu posso fazer merda comigo, ou só eu posso fazer o bem comigo mesmo. Então, reconciliar comigo, arrumar a minha casa é isso. Porque quando esses espíritos me verem que minha máscara cair, o que vai acontecer? Se eu estiver preparado para recebê-los, eu vou auxiliá-los. Mas se eu não estiver preparado, aí eles podem, inclusive, querer me cobrar alguma coisa do meu passado. Bem, então nós encerramos. Gente, eu vou pedir desculpa aqui que eu caí. Ontem choveu muito aqui e a internet está instável. Deu um pico de energia que eu caí. E eu estava falando justamente das provas, né? E, ó, as provas para a gente ter paciência, né? Para a gente conseguir passar por elas. Comentando aí que a nossa casa espiritual é a mente, né, gente? É os nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa, a gente atrai. E as atrações são assim, muitos espíritos vêm em corpos frágeis, às vezes com doenças mentais, justamente para conseguir, né, passar por uma encarnação sem ser perseguido por aqueles perseguidores, né, por aquelas inimizades que ele teve do passado. E aí tem vários livros que comentam, né, sobre isso. Então, eles pedem para a vida, às vezes, com algum problema mental, alguma doença, para poder se esconder mesmo dos adversários. Porém, a gente tem que lembrar que, igual o Vicente falou aí, nós somos energia, então a gente acaba atraindo novamente, dependendo do caminho que a gente segue. A gente atrai, a gente emana, através dos pensamentos, né? A gente vai irradir aquilo e eles conseguem aí nos enxergar. E aí, quando eles nos enxergam, né? Aí começa-se aquela perseguição, aquela obsessão. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo para que eles continuem sem nos ver, né? Então, seguindo uma vida, assim, moral melhor. A Sandra queria falar também, o Calazans, você continuar aí? Quer falar ainda, Sandra? Quero, boa noite, gente. Boa noite. Tocando nesse assunto de diálogo, surgiu uma questão em uma das reuniões que eu frequento, que o coordenador pode interferir no diálogo entre o atendente e o médium. Aí, eu queria saber quais são esses casos que o coordenador da reunião interfere no diálogo. E se convém também. E aí, Estou perguntando para Calazans. Então, vou pontuar algumas situações. Bem, a intervenção, porque muitas vezes pode ser que o esclarecedor não está percebendo ou não está plotando bem qual a problemática, qual a situação do espírito está manifestando, né? E aí ele pode auxiliar, né? Aí você tem que ser algo bem harmônico, né? Porque tem gente que se melindra com essas interferências, mas isso aí não é acaso, não é algo, é algo bem inusitado, igual algo bem, né? Não pode ser uma prática comum a interferência, né?
Isso aí, deixar bem claro. Uma das situações é essa. Né? Às vezes o jogador não está compreendendo bem, não se situou bem, né, no diálogo. Né? Ou também, não sei, outra situação talvez é alguma ocorrência ali que possa estar interferindo, né? Ou pedir até... bem, eu não sei. Ô, Calazans. Para a situação, pedir também, muitas vezes, pedir para a turma também, né? Porque às vezes o grupo mediúnico está desequilibrado ali e não está ajudando na doutrinação, interfere. Porque mesmo aquele que está na posição ali de vibracional, ali, se ele começar a fazer emissões, né, em direção ao esclarecedor, pode perturbá-lo, né? Pode dificultar. Né? Então... existe um problema muito sério dentro do movimento espírita, e é no movimento. O movimento espírita tem a mania de criar assim, não, a reunião mediúnica só pode ter isso, só pode fazer dessa maneira, tem que seguir assim. Nós precisamos de entender que doutrina espírita não tem dogma, doutrina espírita não tem ritualística. Então, isso é muito de momento. Eu dirigindo reunião uma reunião de desobsessão ou pronto-socorro, eu já vivenciei situação onde eu vendo, seguindo o que a espiritualidade estava me falando, eu observando que o médium não conseguia, por uma questão de... Como que eu vou dizer? Ele não suportava aquele espírito manifestando por intermédio dele. E eu interferi e eu fazer o desligamento do espírito com o médium e ligar ele comigo, a espiritualidade fazer isso. Nesses anos, isso já me aconteceram 2 vezes. Não foi? Então, assim, não existe esse negócio de que Deus ele fala assim, isso não pode, isso não pode. Uma das coisas que a vida me ensinou é o seguinte: toda regra existe para ser aplicada, mas também, se necessário, para ser quebrada. Porque isso é fato, é a questão do momento. Então, assim, assim, o que eu ouço, o que eu já participei de outras reuniões, até em outras casas de espíritos, reuniões mediúnicas, a gente fica assim até meio... abobado com as coisas que às vezes a gente vê. Mas cada um é cada um e a gente tem que vivenciar o momento. Bem, já encerrei o item, né? Mas eu trouxe aqui uma consideração interessante sobre o nosso compromisso espírita, né? Já que estamos falando da doutrina espírita. E a primeira referência que eu trouxe aqui está na Revista Espírita de novembro de 1861. Né? Kardec foi em Bordeaux, na França, naquelas suas viagens, e durante essa viagem lá, à noite, no banquete, houve um discurso, né? E um senhor, Léo Dequerot, ele era um mecânico, um operário lá também, um trabalhador lá, e ele fez um discurso, né? E achei interessante esse parágrafo que ele coloca. Para nós é inefável felicidade havermos nascido numa época em que podemos ser esclarecidos pelo Espiritismo. Mas não é bastante conhecer e desfrutar dessa felicidade. Então, não quer dizer, veja bem que estava em 1860, estava iniciando o Espiritismo, e ele já sentindo essa felicidade de ter esclarecimento da doutrina. Mas não basta só o conhecimento, né? E sentir satisfeito essa felicidade. E aí, mais à frente, ele prossegue, né? Mas eu queria aproveitar também uma outra fala do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 60, Que Fazer de Especial, né? Onde ele diz o seguinte: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima
da compreensão normal, né, dos homens encarnados. Então, veja bem, é privilégio? Não. Foi dito anteriormente, é responsabilidade, né, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Se a gente tem um patrimônio de entendimentos acima da compreensão normal dos encarnados, nós temos responsabilidade por isso. A gente não está na doutrina espírita de paraquedas, nós não caímos, não. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é planejamento reencarnatório nós de estarmos na doutrina, de desfrutar, né, como o Dequerro colocou lá, né, desfrutar né, do espiritismo, dessa felicidade, desse conhecimento. Né? Porque, inclusive, o Emmanuel coloca para a gente, né, e aí ele enumera os vários patrimônios. Eu trouxe dois aqui que fazem referência ao que nós estamos estudando aqui, né, nesse capítulo. Quando ele fala que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Então, nós estamos no espiritismo para essa situação, né? A gente está tendo esse acesso a esse patrimônio todo para a gente trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, resgatar e, na redenção, o quê? Nos aperfeiçoar. Não é só frequentar, só estar de corpo lá, mas não está de mente, não está de sentimento, né? E porque a outra fala de um outro patrimônio que ele coloca é o seguinte, que os atos e palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Então, o que eu plantar, eu vou colher. Né? E às vezes, esse fruto, talvez nem seja nessa. Nós estamos iniciando. E também a gente vai colher esses frutos em outra encarnação. Né? Mas a gente tem que iniciar esse trabalho, tem que começar a fazer um plantio agora, né, dessa semente do Evangelho, né, porque a doutrina espírita é a doutrina do Cristo. Então, a gente tem que plantar essa semente para produzir, para trabalhar. Né? Porque, no final, encerrando esta mensagem, olha o que ele diz para a gente. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos ciclos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Porque esse que fazeis mais que os outros está lá em Mateus, né, capítulo 5, de 43 a 48, quando Jesus coloca, né, ouviste o que foi dito, isso lá no Sermão da Montanha, ouviste o que foi dito, né, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Tá? Então, tá. Jesus falou isso, que fazeis? O Emmanuel coloca para nós. Que fazeis, né, mais que os outros, tendo esse patrimônio dentro do Espiritismo? Do que o Espiritismo está trazendo para a gente. Como diz lá o Dequerro, no final ele fala assim, bem, nós temos deveres para contra a doutrina. Prosseguindo aquele parágrafo, nós temos deveres para com a doutrina. Porque não é só receber da doutrina. A gente tem que doar, a gente tem que dar, a gente tem que, né, fazer algo por ela. E aí ele coloca, né, zelar o zelo pela doutrina, né, a humildade para aprender. Ele cita 4, né? A humildade para aprender, né, ser humilde, sabendo que nós somos aprendizes, né? O dever da afeição, né, do amar, né, de transformar esse conhecimento em prática, em vivência, aí até colocando aquela ligação, né, o Espírito da trouxe para nós, que é o lema, né, para a gente, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, nós temos que nos instruir e amar. Né? O dever do zelo, zelar pela doutrina, né, para não desvirtuar, porque às vezes a gente quer fazer uma doutrina na moda da casa. A gente traz conceitos, né, do que nós
Vamos lá, eu podia ter trazido conceitos do catolicismo e querer implantar na doutrina. Não é isto, né? Então, é estudar as obras, né, para consolidar mesmo essa prática, né? E o último dever nosso é o dever de prática que o Daguerreau coloca, né? Prática, vivência, que não basta dizer que eu sou espírita. O meu nome, aliás, tem uma mensagem do próprio Emmanuel que ele fala, né? Espírita, que seja o seu nome, né? Espírita, fazer parte do teu nome. Eu sou espírita, mas não é só rótulo, não. É agir tal qual, né? É ser um trabalhador do Cristo dentro da doutrina, né? Porque, na outra mensagem, o Emmanuel coloca também, né? Entre saber e fazer, existe uma grande diferença, né? Quase todos sabem, mas poucos fazem. E ele prossegue: todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Ora, todas possuem serventuários, crentes, propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. A seara está grande, mas ninguém quer trabalhar, né? Nós somos, como Jesus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, a gente está tendo, não um privilégio, nós só tendo uma responsabilidade de ter essa informação que o Espiritismo está trazendo para nós, né? Mas nós temos que fazer bom uso disso. A responsabilidade nossa é ser um discípulo, né? Como Jesus mesmo falava, ir de pregar, né? Não pregar verbalmente, pela palavra, não, também, né? Mas pela vivência, que vejam, né, em cada um de nós o que a doutrina está fazendo em nós como transformação moral, né? Como tornando pessoa melhor a cada dia. Então, não basta o rótulo. Fica a pergunta, fica essa pergunta para nós aí, né? Que fazeis mais que os outros? Calazans, uma graça divina poder ouvir suas palavras hoje. Muito obrigada. Muito inspirado que você está. Estou repassando informações, não é nada que eu estou criando, repassando as informações, né? Então, Eu sei. aliás, na mensagem dessa semana, o Ezequiel falou, né? Nós temos ferramentas, né, para trabalhar, né? E uma das ferramentas é a doutrina espírita, né? Agora, estamos dispostos a trabalhar? É isso que vai ser cobrado, porque não vai ser Deus cobrando, é a nossa consciência que vai cobrar. O que eu fiz com os benefícios que eu tenho recebido da doutrina espírita, né? Ou seja, né, a doutrina espírita, ela conseguiu fazer com que eu mudasse meus conceitos. Agora, o que eu fiz a favor da doutrina espírita? Porque fazer a favor da doutrina espírita é servir ao Cristo, né? Nós não temos dúvida nenhuma disso. E outra coisa interessante, pessoal, que eu até comentei lá no nosso grupo da Equipe Amor, né? Que às vezes a gente estuda a doutrina e às vezes esquece que a doutrina é dos espíritos, né? A gente trabalha com eles, né? E os trabalhadores do Cristo, da época lá de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, eles estão conosco hoje também trabalhando. Então, muitas das vezes a gente esquece, né, o que é realmente o Espiritismo. Então, aqueles espíritos todos que trabalharam com Jesus naquela época estão conosco hoje trabalhando. E hoje, nós somos, eu até comentei no grupo dia, que hoje nós somos, né, os futuros missionários do Cristo, um dia. Né? Igual eu estava escutando uma palestra do Haroldo, ele falando assim, por exemplo, que o Ananias, né, era o Dr. Bezerra de Menezes, aí ele foi falando de cada discípulo que trabalhou por Cristo, que Jesus enxergava em cada um, e eram homens comuns naquela época, né, o potencial enxergava lá na frente. Então, quem que será que Jesus está enxergando em nós hoje, que somos trabalhadores dele também? E se naquela época os apóstolos curavam, por que nós também, quando a gente está lá trabalhando na casa espírita, nós não podemos curar um animalzinho, curar uma pessoa que vai receber um passe? Às vezes a gente não acredita nisso.
O Joseph tem falado isso constantemente nas quartas-feiras, entendeu? Só que nós precisamos praticar. E outra coisa que ele falou também que eu achei interessante é o seguinte: muitas das falas de Jesus, o leigo não entende. O que quer dizer que nós que estamos ali trabalhando, somos trabalhadores, nós já não somos mais leigos. Nós já somos estudiosos e somos experientes para compreender muitas coisas que Jesus nos fala. Então, cabe a nós praticar e pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende ali. E muitos de nós não aproveitam a oportunidade de conviver com o espírito da grandiosidade do Ezequiel. Está ali para nos ensinar e, às vezes, a gente não aproveita essa oportunidade. Então, acho que é bom. Willi, nós tivemos um caso de um companheiro que trabalhou na casa, inclusive trabalhou muito até para a construção do prédio. Sim. E uma vez, depois de um tempo, ele desencarnou mais novo, e uma vez ele manifestou numa reunião nossa. E nessa reunião ele estava muito revoltado, era uma reunião de pronto-socorro, ele estava muito revoltado, e ele chegou a dizer que era um absurdo, como que poderia. Ele tinha trabalhado tanto naquela casa e que os espíritos não deram para ele o suporte que ele precisava quando ele desencarnou. Olha que interessante, né? Numa manifestação. E aí eu comecei a conversar com ele, virei para ele e falei assim, bom, talvez o que você fez para a construção da casa, você recebeu em vida mesmo. Ele tinha adquirido AIDS, né, na época, então você deve ter adquirido. E aí, depois, num diálogo lá, ele volta depois de mais ou menos 1 ano ou 2 anos, ele retorna. E aí ele manifesta e ele explica, que ele fala que realmente tudo aquilo que ele tinha feito, que ele recebeu em vida, até porque ele recebeu do mundo espiritual uma moratória de 10 anos e que ele não aproveitou ela. Inclusive ao ponto da espiritualidade, por mais de uma vez, chegar perto dele e falar: cuidado com as questões sexuais. Então... Isso que você fala é interessante, né, Vicente? Porque às vezes a gente acha o seguinte, que ser trabalhador do Cristo é só ficar lá na casa espírita trabalhando, fazendo obra de caridade, não é isso. O que eu aprendi assim, estou aprendendo ainda, na verdade, é que é a nossa transformação íntima. Aquele trabalho ali é para que nós tenhamos disciplina, aprendamos a disciplina, aprendamos também a amar o próximo, claro, mas se a gente ficar fazendo só o trabalho pelo trabalho, nós não estamos nos transformando. Então, vai acontecer de chegar do lado de lá e não adiantar nada. A Lazans falou lá no início, frequentar a casa espírita não te dá carteirinha para entrar nas colônias espirituais. Eu só estou complementando, né? Não te dá título. Porque as casas espíritas têm muito frequentador, mas trabalhadores são poucos. Não tenha dúvida disso. O Ezequiel até costuma dizer o seguinte, ele fala muito isso lá com a gente, lá, principalmente no círculo fechado. O movimento espírita tem os bastidores e os atores. Ele sempre usa esse termo. E os bastidores estão quase sempre vazios, mas o palco está sempre cheio. Para refletir. É isso aí. Mas é isso. O Calazans, então, continua ainda, né? Vou encerrar o livro. Não, mas não tem uma obsessão, encerrou ou não? Não. Encerrou, a obsessão encerrou. Essa aí já. Obsessão não encerra. Tá bom. Tá ótimo, então. Vamos encerrar, então, nosso estudo de hoje. Vou pedir a Aline fazer a nova oração para nós final, por favor. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade única e bendita de cada encarnação, dos aprendizados, e fazer valer cada minuto, cada segundo, de teoria e prática que pudermos ter contato, para que aquilo nos transforme e nos eleve cada dia mais. Que assim seja.
Que assim seja, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, Pocinone. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite. Todo mundo. Tchau. Tchau.